Igreja do Senhor, graça e paz, boa noite. Me pegue de surpresa agora à tarde, o pregador aqui é o irmão Júnior, mas ele me ligou aqui agora 3 horas da tarde, dizendo que não tinha condições de pregar. E me perguntou se eu poderia ajudar e substituir ele aqui nessa tarefa. Ele tem que estar preparado, né, irmão? E se não tiver, a gente pede a Deus preparo, viu? E Deus faz a obra. Ele está muito gripado, né? Vamos orar por ele. E ele estava muito fanhoso. E eu acho que anda dando aí uma gripe, né? E essa doença da mosca, né? E dizer que eu estou feliz em estar aqui, momento muito especial. A igreja hoje, ela não está dividida, né? Ela está multiplicada, né? A metade foi para lá, né? Está muito animado. A gente tem visto as imagens, tem visto as fotos e os comentários dos irmãos. E parece-nos que o Acampib está sendo um sucesso, né? E se Deus quiser, pode ser que a gente ainda vá dar uma olhada lá amanhã ou depois. E vamos orar, né? Continuar orando para que Deus abençoe, que não aconteça nada, né? Nenhum acidente com nenhuma daquelas crianças, daqueles jovens. E que o Senhor continue se manifestando, né? Porque a sedução do mundo é muito forte, mas maior é o poder do nosso Deus, né? Que Ele opere, né? Aquelas pessoas que estão lá. Queria também aqui agradecer a Deus pela presença da Samara, surpresa, né? Chegou aqui com a filhinha dela. Também o irmão Evaldo, né? Irmão dela, que está ali com a irmã Rejane. São as novidades que eu estou vendo aqui, né? Não é mais irmãos, é os nossos irmãos, né? Que muitos faltaram, mas muitos também estão lá na Campib. E eu queria que os irmãos, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Escolhemos aqui um tema para a gente falar do amor de Deus. E queria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí no livro de Neemias, no capítulo 8. A partir do versículo 1. Amém? E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um homem só, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Mequias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus,
E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Até aqui. Vamos orar pedindo graça ao Deus e misericórdia ao Senhor. Senhor, graças te damos, sê conosco neste momento, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua palavra, meu Deus. Usa-nos para que possamos falar do teu amor, Senhor, e o que tu tens preparado para o nosso coração. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir a tua voz, meu Deus. Abençoa cada um que aqui está, meu Deus. Este momento em especial, meu Deus, sê com todos nós. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Amém. Amados, o nosso Deus, a gente vê na Bíblia toda. O nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus que é um Deus de disciplina. Ele é um Deus que Ele corrige. Mas Ele é um Deus festeiro também, irmãos. Deus é um Deus de festas. Deus é um Deus alegre. Nós vemos aqui, nessa passagem aqui, do livro de Esdras, livro de Neemias, desculpe, o livro de Neemias, que o povo de Israel tinha saído da Babilônia, conduzido por esses líderes, e já tinha se estabelecido novamente em Israel, depois do exílio babilônico. Esse momento aqui que foi lido, é um momento que explica a reorganização, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista civil do povo de Israel. O povo voltou para Israel e estava se dando novamente a organização. O povo tinha sido escravizado, tinha sofrido lá no exílio babilônico, e Deus, pela graça dele, tinha prometido por seus profetas, nas suas profecias bíblicas, que o povo iria voltar, e voltou. E aqui o povo estava sendo instruído novamente, o livro da lei foi lido, já existia toda a organização para que o povo de Israel, a vida em Israel, voltasse a caminhar como o Senhor tinha estabelecido. E diante da exposição da lei e daquele período todo que Israel passou lá cativo na Babilônia, e o povo sabendo da dureza que foi o exílio, do sofrimento a que teve exposto lá na Babilônia, e após voltar, e Deus, pela misericórdia dele, conceder ao povo a condição de reorganizar a sua vida e de poder prestar culto a Deus e de poder ter a oportunidade de se arrepender do que tinha feito. O povo, quando ouviu o livro da lei, o povo chorou, o povo ficou amedrontado, não é? Mas a palavra de Deus diz aqui que num momento os líderes, percebendo a tristeza do povo e as lamentações, eles disseram: olha, esse dia é consagrado ao nosso Deus, não
vos lamenteis, nem choreis. E diz lá no final, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eles convidaram o povo a festejar. E foi isso que o povo fez. No livro de Eclesiastes, irmão, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 8, o escritor bíblico, sob a inspiração do Espírito Santo, diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Esse texto, ele nos apresenta diversas situações a que estamos expostos no nosso dia a dia. Situações as mais diversas. E ele diz que lá, nessa passagem bíblica, que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Essa passagem é muito conhecida dos irmãos. E hoje, irmão, é chegado ao coração, ao nosso coração, tendo em vista esses dias sobre os quais a gente está vivendo, uma indagação ao coração da igreja. E a gente pergunta ao irmão: irmão, como é que está o teu coração hoje aí? Está alegre? O teu coração está triste? O teu coração está indiferente? Hoje, nesse exato momento. Se ele está alegre, a gente pode estender a pergunta um pouco mais adiante e acrescentar: está alegre na presença do Senhor? Ou está alegre porque aparece no teu coração a vontade de dar uma espiadela lá no Egito? Deus defenda, né, irmãos? Mas essa pergunta é feita à igreja hoje. Ou teu coração está triste por alguma razão, por alguma tribulação, seja um problema na família, seja um problema no trabalho, um problema profissional, seja por dívida, irmãos. Ou o teu coração está preocupado por alguma ansiedade, por alguma doença. Olha, Deus, lá mesmo no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, do versículo 4 e 5, Ele nos orienta a que nós façamos um propósito com Ele, seja a situação que a gente esteja vivendo. E Ele diz assim, olha o que é que Deus diz: faz um voto para mim. Deus ensina, olha, cumpre, faz um voto, estabelece os teus votos, mas cumpre os teus votos, para provar se o Senhor é Deus, porque Ele é contigo, e tu vai ter vitória em todo aquele propósito que você apresentar diante de Deus. Mas, irmãos, é necessário que esse voto seja cumprido. Olha, amados, hoje, 19 de fevereiro, domingo de carnaval, né? Como é que o pessoal chama, irmão Ricardo? É domingo gordo, é? É o domingo é o dia mais especial da festa momina, né? Aí no mundo. É incrível, irmãos, que após 2 anos que nós tivemos aí muito sérios, de muitos amigos morrendo, uma pandemia que levou aí pessoas jovens, conhecidas nossas, e nós estivemos vivendo uma situação muito difícil no mundo todo. Morreram por problemas ligados à Covid ou de Covid, em torno de 14 milhões de pessoas no mundo. E aqui no Brasil, estima-se que morreu já quase 700 mil pessoas. Fora todos esses problemas que a gente viveu, mas
a humanidade não aprende a lição. Nós estamos prontos novamente para esquecer todos os problemas que aconteceram e fazer uma celebração de algo que não é a vida. E as pessoas pensam que estão celebrando a vida. Na verdade, as pessoas estão celebrando o seu afastamento do Criador. E se você não precisa ir longe, né? Basta abrir o celular ou ir para a televisão, que após esses 2 anos as pessoas fazem as declarações mais absurdas na internet ou na televisão, declarando como estavam com saudade daquele momento, daquela folia, daquele êxtase, o momento de se liberar, o momento de liberdade total. E durante esses 4 dias essas pessoas se entregam aos anseios mais pecaminosos que possa brotar do coração do homem como uma forma de liberdade. E com a certeza de que podem fazer tudo que os seus corpos desejam, como uma corrida desenfreada para recuperar algo que foi perdido. Olha só, parece que se perdeu algo, né? Nós estamos aí na loucura. E muitos de nós sabemos que essa festa popular aí, realizada em diversos locais do mundo, mas é mais celebrada aqui em nosso país, o carnaval. Nosso carnaval é famoso, né? Essa festa. Inclusive tem uma pessoa aí, lá na minha casa, que veio da Europa, está aí, e veio conhecer a festa do carnaval. Eu acho que a pessoa não está achando muito legal não, mas veio só conhecer a festa do carnaval brasileiro. Ela veio nessa época, porque é a época do carnaval. Então é muito forte, né, irmãos, esse apelo da festa, da folia do carnaval brasileiro. Olha, irmão, mas apesar desse forte secularismo, desse paganismo que tem na festa do carnaval, essa festa do carnaval, ela é tradicionalmente ligada ao catolicismo. Uma vez que ela antecede a quaresma, né? O carnaval antecede a quaresma e ele está logo depois do Natal, né? Outra festa vamos dizer, de origens pagãs muito forte, né? As origens do Natal, como ele é apresentado, né? Nós comemoramos aqui na igreja o Natal, fizemos aqui uma apresentação muito bonita e tudo. Nós sabemos o que nós temos no coração e temos também a certeza que nem Jesus nasceu no dia 25, né, de dezembro, mas está estabelecido, foi convencionado e nós celebramos o nascimento de Jesus aqui com muita legitimidade, porque nós ligamos ao céu aquela lembrança do nascimento do nosso Salvador, que é uma data muito especial para nós, seja no dia 25, seja no dia 30, seja em abril, mas já que o mundo celebra o Natal nos moldes capitalistas ou nos moldes pagãos no dia 25, nós celebramos no dia 25, mas dentro da nossa consciência do que nós aprendemos na igreja, do que nós aprendemos lendo a Bíblia. E o dia 25 convencionou-se que é a festa do Natal, mas para nós cristãos é realmente um dia que a gente escolheu para celebrar a data do Senhor. Mas o Natal ele tem fortes origens também pagãs. E aí vem o carnaval, 2 meses depois chega o carnaval. E fica ele entre o Natal e o início da quaresma. Porque, irmãos, essa palavra carnaval, ela tem a sua origem no latim, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ler e ver o que é, carnaval, ele vem de um termo, de uma junção de 2 termos latinos, né? Carnis e levale. Carnis, C-A-N-I-S, e levale. Aí juntaram essa palavra, carnis, levale, e associou-se no português a palavra carnaval. Chegamos à palavra carnaval, mas ela
ela tem sua origem no latim, que o nome carnis levale. E esse sentido desse carnis levalis está relacionado ao jejum, olha aí, está relacionado ao jejum que deveria ser feito durante a quaresma. E também, olha aí, interessante, ao controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de querer controlar os desejos dos fiéis. Na raiz da palavra mesmo, carnes levale, quer dizer, levar a carne, tirar a carne. Eles querem dizer nesse sentido, tirar a carne, tirar os desejos, tirar o pecado, ligando já à época da quaresma. Alguns estudiosos entendem que o carnaval, como uma festa cristã, olha, tem pessoas que acham que o carnaval é uma festa de origem cristã. Porque na forma que se entende atualmente, tem relação direta com esse período da quaresma. Mas isso não impede que sejam traçadas as origens históricas que nos mostram a influência que o carnaval sofreu de outras festas que existiam na antiguidade. Olha, é uma sequência de fatos na humanidade para chegar ao que a gente tem hoje como essa festa da carne aí, chamada carnaval. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como carnaval. Quais? As sacéias, que era uma celebração em que, olha aí, em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei. Olha, tinha essa festa lá, olha. Durante alguns dias, escolhia-se um prisioneiro lá na Babilônia, 4, 5 dias, e ele assumia a figura do rei. Ele ficava sendo o rei, tá certo? Vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e, pasmem, dormindo com as esposas do rei. No final, o que era que acontecia? O prisioneiro era chicoteado, e depois enforcado e empalado. Era desse jeito lá na Babilônia. Outro rito era realizado pelo rei próximo ao equinócio da primavera. Um momento de comemoração no ano novo lá na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses lá da Mesopotâmia, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk, o rei. Eles tiravam a roupa do rei, tiravam os poderes do rei, levavam ele na frente da estátua desse deus Marduk lá e davam uma pisa no rei, viu? Uma sola no rei. Essa humilhação, irmãos, ela servia para demonstrar a submissão do rei à divindade, ao Marduk. Isso lá na Mesopotâmia. Em seguida, o que era que acontecia? Quando terminava isso aí, ele era reintroduzido de novo ao posto de rei, e era dado as roupas dele de novo, poder, e ele continuava sendo rei. Mas acontecia de uma vez por ano o rei pegar uma pisa e depois voltava. Isso aí era para ele saber quem mandava, que eles diziam: olha, você não é maior do que Marduk, o deus deles lá. O que havia de comum nessas duas festas, e que está ligado ao carnaval, o que há de comum, irmãos, é que o caráter de subversão dos papéis sociais, olha, é uma subversão, é uma inversão de papéis, a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. Possivelmente, essa subversão de papéis sociais no carnaval, como homens se vestirem de mulheres e outras práticas semelhantes, é associada a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem grego-romana, como os bacanais,
festas dionisíacas para os gregos. Bacanais, por que, irmãos? Chama de bacanal uma festa dessa de orgia? É porque tem um deus romano chamado Baco. E o Baco é o deus do vinho, não é? Inclusive tem uma indústria de vinho que a gente usa muito aqui, o vinho, aquele vinho Aurora, nós consumimos. A Aurora é fabricada, acho que é em Santa Catarina. E lá, na fábrica, lá na Aurora, tem uma imagem desse deus Baco lá. A gente consome aqui o vinho deles, né, o suco de uva da Aurora, mas lá tem uma figurazona lá do Baco, que é o deus do vinho, lá em Santa Catarina. Então, isso aí eles são marcados pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Havia ainda em Roma a Saturnália, isso aí já em Roma, e a Lupercália. A primeira ocorria no solstício de inverno. Eles sempre escolhiam uma época do ano, né? Solstício de inverno ou no equinócio. Lá no caso, solstício de inverno é em dezembro. E a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações deles lá. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos, temporariamente, com os escravos, colocando-se nos locais de seus senhores, e estes senhores se colocando no lugar dos escravos. Invertia-se também a relação. Sabe o que é que eles faziam, irmãos? Lá, eles pegavam o Deus dele e invertia também com o demônio, com o inimigo. Lá em Roma. Roma fez terríveis coisas. Roma foi um império que, além de ter perseguido muito e matado os cristãos, foi um império que assolou muito a humanidade, né? Porque ela explorou muito as populações em que eles conquistavam. Eles eram sanguinários, matavam. A paz romana, ela era obtida a ferro e fogo e muita morte. O Império Romano, quando o cristianismo surgiu, quando Jesus surgiu, o Império Romano estava florescendo com Otávio Augusto. Otávio Augusto assumiu lá em Roma no ano 29 a.C. e quando Jesus nasceu, quem mandava em Roma era Otávio, era chamado Otávio Augusto, né, a divindade. Augusto, vem esse termo Augusto lá para eles, vem de divino. Os reis lá eram tidos como divinos. Irmão, mostrando isso aqui para vocês, eu queria dizer que essa semana a gente teve lá no nosso encontro de casais, lá no pequeno grupo, no Ágape, e foi levado um estudo que falava sobre máscaras. Eu e a Josefa, a gente teve a oportunidade de estar lá. E máscaras que o estudo levou lá e que ele nos alertava o estudo, era que as pessoas põem máscaras para se apresentar no carnaval. Cada um vai encenar um papel, um personagem, né? Antigamente, agora ainda tem muito, né? Mas aqui em Camusim, irmãos, na década de 70, 80, que foi a época que eu vivi, assim, com mais intensidade, a gente via muito as pessoas se mascararem, se vestir de fantasias e até cobrir o rosto com máscaras, que você não sabia quem era a pessoa. E você deixava de ser quem você era, né? E passava 4 dias vivendo um papel, encenando um personagem, né? E às vezes as pessoas faziam coisas inimagináveis. Vinham as pessoas lá para casa, uns parentes da gente, e os caras vinham e se vestiam de mulher. E ele se vestiu de mulher e era uma festa, e pegava o vestido das mulheres. Eu achava aquilo feio demais, porque para mim, ver um homem vestido de mulher, rapaz, é uma coisa. Mas para eles nada, é carnaval, é tudo carnaval, está tudo valendo. Então eles estavam com as máscaras deles, né? Irmão, mas no estudo lá que a gente viu quinta-feira passada, interessante também é que foi perguntado se a gente não tem alguma máscara e apresenta alguma máscara aqui na igreja, ó. Se a gente não está encenando às vezes algum papel,
Se a gente na igreja, se a gente diante de Deus, se a gente diante da comunidade do Senhor, se a gente está sendo a gente mesmo, ou a gente está pondo alguma máscara. E foi um estudo muito profundo, apesar da gente não ter demorado muito, mas foi um estudo muito profundo e aquilo martela na minha cabeça ainda agora. E eu fiz uma pergunta ao final para o irmão Júnior, que estava conduzindo lá o momento. Eu digo: irmãos, eu acho que essa coisa é tão séria da gente apresentar máscaras, que o carnaval aí apresenta coisa terrível. A gente apresenta máscara, irmãos, quando a gente vai orar, a gente vai falar com Deus, e a gente chega diante de Deus e querendo se justificar, querendo apresentar para Deus um João que eu não sou, querendo mostrar para Deus algo que Deus já sabe muito antes de eu imaginar no meu coração, que Deus conhece a gente mais do que nós mesmos, e a gente quer representar um papel, quer pôr uma máscara até diante do nosso Deus, o nosso Salvador, que conhece a gente, o íntimo do nosso coração. A gente não sabe o que a gente vai fazer daqui a 10 segundos, mas Deus sabe. Olha que a gente vê às vezes as pessoas fazerem os mais absurdos aqui na terra, e depois a pessoa se arrepende. Meu Deus, onde é que eu estava que eu cometi esse crime? Meu Deus, como é que estava que eu fiz isso com a minha esposa? Como é que eu fiz isso com meu filho? Como é que eu tratei mal aquela pessoa? Como é que eu dei um tiro em fulano? E hoje eu estou aqui respondendo um processo. Você não conhece nem a si mesmo. Mas Deus sabe quem somos nós, irmãos. E às vezes a gente chega diante de Deus mascaradinho, viu? Bota uma máscarazinha aqui. Senhor, tu sabe, né? Eu caí ali ontem, mas eu vou me levantar aqui. E seja o que tu quiser, né? Amanhã, se der certo de novo, eu venho aqui te pedir perdão, né? É mais ou menos assim, irmão, que a gente faz. Isso é comigo, é com qualquer um. Nós somos seres humanos. E essas máscaras, irmãos, a gente tem que ter cuidado com ela. A gente pode estar botando ela aí. Nós queremos esconder de nós mesmos aquilo que nós somos. Então, irmãos, essa festa aí, festa das máscaras, né? A festa da carne, né? Essas celebrações pagãs, elas são extremamente populares, né? Aqui no Brasil a gente não precisa dizer, né? A Igreja Católica, ela procurou ressignificar, ela procurou dar um novo significado a essa tradição milenar que vem e que entrou na Igreja Católica, entrou naqueles fiéis que vieram de Roma, porque a Igreja Católica, irmãos, você tem uma ideia, viu? A Igreja Católica, as pessoas são tão desinformadas que uma vez eu conversando com um rapazinho que é membro da igreja, aí eu ia numa viagem com ele para Sobral, aí eu perguntei a ele falando muito da igreja, que ele era do movimento lá da igreja, eu perguntei: ei, cara, Jesus nasceu aonde para ti? Em Roma. Ele disse para mim: em Roma. Aí eu digo: em Roma, cara? O que tu está aprendendo na tua igreja, macho? Que Jesus nasceu em Roma, cara. Quem foi que te ensinou que Jesus nasceu em Roma, homem? Mas não foi não? Claro que não, rapaz. Aí eu fui evangelizar ele e pregar para ele, né? E ele ficou: rapaz, mas eu ia morrer sem saber que Jesus... Eu pensei que Jesus tinha nascido em Roma, porque o Papa mora em Roma. Aí eu digo: rapaz, Jesus nasceu em Belém, cara, da Judéia. Para vocês terem ideia, viu? Então, irmão, esse período dessa festa, desses 4, 5 dias de festa, ele está antecedendo o período de 40 dias que vai anteceder a Páscoa, que é a Quaresma dos católicos, né? A igreja pretende com isso, ou pretendeu com isso, manter uma data para as pessoas cometerem os seus excessos antes. Olha, a igreja como dissesse assim: eu vou te dar aqui um salvo-conduto, uma permissão, tu faz o que tu quiser aí nesses 4 dias, 5 dias, e depois tu vem para cá e passa esses 40 dias, e aí tu deixa de beber, tu para com tudo que tu fez de errado.
que é para poder se preparar para... Aí começa tudo de novo, quando, irmão? No sábado de aleluia, né? Olha, irmãos, eu vou fazer um pequeno testemunho aqui sobre essas coisas que eu estou falando com vocês. Eu fui mundano demais em relação a tudo, sabe? Carnaval, olha, irmãos, vocês aqui que nasceram num lar que o pai não permitiu os excessos, ou que a mãe já era cristã e vocês não foi dado a vocês, não é nem um direito não, é a oportunidade de vocês conhecerem o mundo. Olha, é difícil da pessoa estar no mundo e não gostar de carnaval. E às vezes eu confidencio para minha esposa, o quanto eu era apegado ao carnaval. Olha, rapaz, eu passava o ano todinho, meus irmãos, esperando aquela festa, ó. E cantava as músicas, e toda a vida eu gostei de música, e era marchinha para lá, marchinha para cá, e quando veio aqueles frevos da Bahia, aqueles frevos lá do Recife, eu achava aquilo ali fantástico, né? Muito bem feito, muito bem tocado, muita alegria. E aqui em Camusim, irmão, na década de 70, teve um prefeito aqui de Camusim, que ele é do Pernambuco, e lá em Pernambuco, vocês sabem, tem muita fantasia, né? Tem muita máscara lá e ele, como ele era pernambucano, irmão, aí encheu de fantasias, as pessoas se fantasiaram muito naquela época, sabe? E eu me lembro que eu era menino, com 10, 12 anos de idade, e aquilo ali eu ficava abismado, as pessoas mascaradas, e aquilo ali trabalhou na minha mente, eu fui brincando com meus coleguinhas, e de vez em quando a gente fazia um bloquinho de carnaval, e irmãos, eu fiquei viciado em carnaval, e era com muita bebida mesmo. E esses 4 dias, assim, sábado, domingo, segunda e terça, a coisa não prestava. E quando acabava, sabe o que era que acontecia? Ei, irmã Leda, a gente chorava na quarta-feira de cinza porque tinha acabado, olha. Rapaz, a vida era para durar o carnaval o ano todinho. Quer dizer, eu fui criado dentro daquilo ali, e vendo meus irmãos. Meu pai nunca foi muito festeiro, né? Mas ele era permissivo, ele liberava. E aí a gente criado aí nesse Camusim calmo, bom de curtir. Irmãos, pois eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu brinquei carnaval demais. Brinquei. E para dizer para vocês, uma das últimas vezes que eu deixei de ir, eu já tinha aceitado Jesus. Olha, que o diabo, você dá oportunidade para o diabo, ele faz a festa. E aí um dia, eu afastado da igreja, há uns 2 anos afastado, desviado, fui lá para o Odus, né? Irmãos, aí tinha uma música da Bahia, e tinha um amigo meu que botou uma barraca muito grande lá, de vender bebidas, e eu encostei lá na barraca dele, mais ou menos assim, umas 10 horas da noite, 10h30, lotado. E aí um daqueles carnavais muito animado, né? E eu lá na barraca dele, bebendo, e todo errado, né? Porque o Espírito Santo, irmão, quem é o escolhido, irmão? O Espírito Santo nunca deixa a pessoa sossegada. Incomoda. E aí, eu conversando com ele lá, e eu notei que a multidão parou. A multidão deu assim uma calma, sabe? Aí eu fiquei olhando, o que é que está havendo? Aí eu perguntei ao cara da barraca, o que foi que houve aí, cara? Que está todo mundo parado aí. Vai já tocar uma música aí, tu está vendo ali que está só os caras só fazendo o ritmo ali, vai tocar uma música aí, tu vai ver a loucura. Aí eu fiquei olhando naquilo, viu, irmão Ricardo? Meu amigo, quando veio a pancada de música lá, foi uma loucura. E eu só escutava a palavra aqui no meu ouvido assim, é o diabo. Todo mundo dançando, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Aí, irmãos, eu pedi ao Senhor, meu Deus, me tira daqui. Aí eu fui embora. Nunca mais voltei para aquela festa lá. E realmente, irmãos, quem já participou disso aí sabe que é muito difícil, né? E um ser humano, um homem de carne e osso, uma mulher de carne e osso, ser liberto das garras do pecado, se ele achar que por sua força própria, por seu esforço pessoal,
Se o ser humano acha que pela sua liberdade ele vai ter condições de sair de uma situação de pecado, ele está redondamente enganado. Se Deus não operar no coração do homem, se o Senhor não trabalhar no coração de quem está lá no mundo, quando você está no mundo, o que você quer mais, meu amigo, é pecar, é se aprofundar mais na lama, até que o Senhor vem e te convence de que você está errado. Ele toca no teu coração. E quando vem a palavra, que o Senhor usa qualquer um dos irmãos, ou uma oportunidade que tem, a pessoa recebe aquilo e percebe: olha, rapaz, sabe que eu estou errado? O Senhor trabalhou no coração, convenceu, e a pessoa cai em si e muda de atitude, né? Mas, irmãos, os homens, nós fazemos isso aí porque a gente aposta exatamente nessa, podemos chamar, essa tal de liberdade, né? A liberdade, ou a pseudo-liberdade, ou uma provável liberdade que a gente acha que tem. E aí, diante dessa liberdade que a gente acha que tem, a gente diz: olha, eu tenho minhas opções, né? Eu tenho minhas opções aqui. O homem, eu estou falando do homem natural, me entendam, viu? O homem natural, ele olha: eu tenho minhas liberdades, eu posso aqui optar a ir para lá, para a festa, eu posso optar a ficar em casa, eu posso vestir minha camisa, tirar minha camisa, eu posso tomar banho agora, eu posso comer o que eu quero. E aí fica na cabeça de nós, seres humanos, de que nós temos condições de fazer escolhas. Porque as pessoas geralmente falam escolha com a liberdade sobre suas ações. É o que as pessoas chamam mesmo de livre-arbítrio, irmão, me perdoem eu falar. É o que se fala disso. E é em cima desse tal do arbítrio livre que eles dizem que tem, que todo mundo acha que tem, ou que a maioria acha que tem, muita gente sabe que não, é que vem os questionamentos. E às vezes a gente até coloca Deus numa situação de achar que às vezes é contraditório. O homem lá no mundo acha contraditório Deus, acha Deus um paradoxo. O que é um paradoxo? Uma palavrazinha, né? Mas a gente já ouviu demais essa palavra, né? Um paradoxo é o confronto, quando tem duas ideias juntas, que uma se opõe à outra, né? É como se fosse um prego não entra no outro. A gente tem a mania de dizer no mundo, né? Você tem duas ideias conflitantes que querem estar ali no mesmo espaço. Mais ou menos o que, irmãos, que a gente vê isso na Bíblia? Ora, a Bíblia diz assim: olha, te humilha. Para quê? Para ser exaltado, né? Isso é uma espécie de paradoxo. Poxa, quer dizer então que eu vou me humilhar para poder eu ser exaltado? Sim. É isso que Deus diz. Isso, o mundo não consegue compreender isso. Outra situação: tu tem que morrer para viver. Olha, como é que eu vou morrer para viver? Converse com uma pessoa do mundo, um homem natural. Hoje nós sabemos o que é isso. Mas olha, Samara, Deus está dizendo que tu precisa morrer para que tu viva. E é isso que Deus diz para nós. E nós temos aprendido isso. E nós precisamos morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, para que o Senhor, ao seu tempo, faça com que nós nasçamos de novo e nós vivamos uma vida nova. Outro paradoxo que os homens acham que é exatamente que nos empurra para essa situação de pseudo-liberdade. Pseudo-liberdade, irmão, é uma liberdade que a gente sabe que é falsa. A pseudo-liberdade é uma liberdade que não existe, ou uma provável liberdade. Tu precisa ser escravo, Evaldo, para que tu seja livre. Olha aí, Deus diz isso agora. Jesus diz isso. Nós precisamos o que, irmão? Como é que eu vou me tornar escravo para que eu seja livre? Onde é que tem isso? Onde é que já se viu isso?
Existe sim, né? Jesus diz: olha, rapaz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus está dizendo que ele vai libertar alguém, é porque tem alguém escravo, né? E o que é que o apóstolo Paulo fala? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, todos falam sobre isso. Porque não há como negar, irmãos, que a Bíblia realmente afirma que nós somos escravos de Cristo. E Cristo diz: se eu vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. O apóstolo Pedro, ele inicia essa segunda epístola declarando ser servo e apóstolo de Jesus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Os dois irmãos de Jesus, Tiago e Judas, também abriram suas epístolas, dizendo que eram servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode até dizer que eles falaram que eram servos e não escravos de Jesus Cristo. A pessoa pode até dizer, uma questão de semântica, né? Mas acontece que a palavra portuguesa servo traduz o termo grego doulos, usado por eles no original, cujo significado é escravo. Então, quando os escritores bíblicos dizem que eles eram servos de Cristo, eles literalmente estão dizendo que eles eram escravos de Jesus. Sem dúvida, o apóstolo Paulo é quem mais usa essa expressão no Novo Testamento. Assim como Pedro, Tiago e Judas, ele também se coloca como servo de Cristo, ou como um escravo de Cristo. Especialmente na carta aos Romanos, Paulo trabalha muito bem esse conceito, sobretudo no capítulo 6. Sem qualquer cerimônia, irmãos, ele diz que os crentes se tornaram escravos de Deus ao serem libertos da escravidão do pecado. Está lá, Romanos 6, 22. São realmente muito frequentes as vezes em que o apóstolo Paulo fala do ser cristão como um estado de total abnegação e de inteira dedicação ao serviço de Deus e à causa do Evangelho. Por exemplo, ele diz aos crentes de Éfeso, alguns dos quais eram literalmente escravos na época, que eles deviam levar uma vida cristã prática como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Está lá em Efésios 6, 6. E por que nós somos escravos de Cristo? Quando os escritores bíblicos empregaram a expressão escravo de Cristo, eles não estavam inventando um tipo de relacionamento novo com Deus. E nem é uma forma de depreciar a nós em relação a Cristo e o seu povo. Na verdade, eles estavam colocando nessa expressão o genuíno ensino da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque foi o próprio Senhor quem indicou demandas radicais aos seus seguidores. Ele disse que ser contado entre os discípulos não significa simplesmente ser um simpatizante da sua mensagem, ou meramente confessar ser seu seguidor. Para segui-lo verdadeiramente é necessário que cada um, olha, está lá em Lucas 9, 23, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Está dito lá. Isso significa que Jesus demanda aos seus seguidores uma completa negação de suas vontades e interesses pessoais. Ele exige de seu discípulo submissão total aos seus mandamentos. Exige que eles estejam prontos a defender a sua causa neste mundo, ainda, irmãos, que isto custe a nossa vida. Esse tipo de demanda, obviamente, exige uma submissão obediente demais, né? Mais alto grau. É um comprometimento, uma dedicação sem reservas. E além do mais, a base para a nossa obediência total como escravo de Cristo é o próprio exemplo dele. Humildemente ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Está lá dito em Filipenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Consequentemente,
incluído no significado de ser escravo de Cristo, está também o fato de que os redimidos são chamados a participar dos sofrimentos e da humilhação do Filho de Deus. Olha só, os redimidos são chamados a participar dos sofrimentos e da humilhação do Filho de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Somos escravos de Cristo, por quê, irmão? Porque fomos comprados por Ele. Ele nos comprou. Se Ele nos comprou, olha, pai, não era assim que funcionava? Quando os escravos vinham lá da África, eles vinham lá da África, chegavam aqui, alguém já era dono deles. Quando eles entravam no navio negreiro lá, eles já tinham dono. Eles eram uma mercadoria. Quando chegava aqui no Brasil, o dono vendia. Quem comprou o escravo era dono do escravo. E Jesus nos comprou por um preço muito alto, né, irmãos? Ele nos comprou com o seu sangue precioso lá na cruz, né? Olha, irmãos, ser escravo de Cristo, como já foi dito, significa pertencer a Ele, é estar completamente submetido ao seu domínio, é ser plenamente obediente à vontade dEle. Mas algumas pessoas não entendem o que é ser escravo de Cristo. Na verdade, muita gente até se ofende com a expressão, escravo de Cristo, né? Eu sou escravo de ninguém, né? Eu sou livre, né? E tenta até negar, usando a própria Bíblia. O principal argumento de quem não aceita a ideia de que somos escravos de Cristo é o fato de que a Bíblia ensina que somos livres em Cristo. Aí, irmãos, é que entra os paradoxos, né? A Bíblia, irmãos, é por isso que diz que as coisas de Deus são loucura para os homens. É por isso que se diz que Deus até cega os entendimentos, porque não faz com que a pessoa entenda, até que o Espírito Santo vá lá, irmã Helena, e convença o homem do pecado, da justiça, do juízo, tire lá a cera dos ouvidos, as escamas dos olhos, e faça com que a mente cauterizada do homem receba a palavra de Deus. Se não for assim, o homem não vai não. Por quê, irmão? Porque o homem é escravo do pecado. Se Jesus está tornando ele livre, está comprando para ele tirou de uma servidão do inferno e está levando para algo que a gente nem consegue imaginar, que é a esperança e a certeza de que a gente vai morar com Ele na eternidade. Então, irmãos, e eles confirmam lá na frente que essa expressão não se ajusta muito bem, porque Jesus às vezes, né, diz assim, olha, vocês não são mais nem meus servos, vocês já são meus amigos, né? É porque, olha, irmão, tinha escravos antigamente, esses escravos africanos, que eles se tornavam tão importantes para o dono deles, que os donos davam a liberdade dele com o tempo. Tinha pessoas altamente capacitadas, não é porque era tinha pessoas que faziam com que o patrão, se esse cara morrer, se eu não tratar ele bem, eu perder a doença, eu perco tudo que eu ganhei com ele. Ele fez eu prosperar, ele fez eu me desenvolver. Tinha escravo assim, irmãos, com alta capacidade, e se tornava uma ferramenta para esse pessoal que trazia eles escravizados lá da África. Então, irmãos, ao contrário do que alguém possa pensar, não há qualquer contradição bíblica na conciliação dessas afirmações, de que somos escravos de Cristo e ao mesmo tempo filhos de Deus, e chamados de amigos por Jesus. É necessário apenas que consideramos corretamente esses conceitos em seus contextos, à luz da palavra de Deus. Então, é preciso que compreendamos, isso aqui é um trabalho do Espírito Santo de Deus, irmãos. Quando a gente for pregar para alguém, Senhor, tira as escamas dos olhos, faz com que unge os ouvidos dessa pessoa, para que ela possa compreender e entender a tua palavra, e nos usa como um canal, né? Que o Senhor nos usa e faz o trabalho dele. Contudo, irmãos, os salvos não são qualquer tipo de escravo não, viu? Salvos, viu? Eles são os únicos escravos que realmente podem ouvir de forma verdadeira aquele que os comprou.
e que eles são seus amigos. O escritor dos Hebreus diz que Jesus não se envergonha de chamar os crentes de seus irmãos, né? Jesus chama, né? Nos chama, está lá em Hebreus, está lá em Romanos. Mas o fato de Jesus chamar seus seguidores e amigos de irmãos não significa que eles não lhe devem obediência e compromisso, irmãos. Pai, era um escravo, mas agora Jesus já está me chamando de amigo. Se Jesus é meu amigo pode tudo, né? Pode não, irmãos. Aqui vale lembrar que Jesus completou a frase: vós sois meus amigos. Aí ele completou dizendo o quê? Se fazeis o que eu mando. João 15, 14. Na sequência, o próprio Jesus faz uma analogia, uma comparação, que coloca seus amigos também como servos, que inclusive são perseguidos por causa dele. João 15, 20 e 21. Portanto, todo aquele que ama verdadeiramente ao Senhor Jesus e é chamado por ele de amigo e irmão, fica feliz e muito grato pelo privilégio de poder ser seu escravo. Ser escravo é pertencer a alguém, é ter todo o seu modo de vida determinado por um Senhor e depender dele para a própria subsistência. Então, irmão, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É ser dependente dele, a ponto de declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Tamanha é essa dependência que a Bíblia diz que os salvos têm a mente de Cristo. Tão profunda é essa união, que em Cristo os crentes foram feitos filhos de Deus. Está lá em Gálatas, está em Efésios. Por isso, aqueles que foram comprados na cruz não se sentem ofendidos em dizer: somos escravos de Cristo. Para nós, a verdadeira liberdade é o quê? É servir a Jesus. Essa, irmãos, é a verdadeira liberdade. Irmãos, concluindo aqui, o homem natural, na verdade, pelo que a gente viu, ele busca a sua liberdade pessoal, confia no seu arbítrio, no seu poder de escolha, entende que é um ser capaz e que está no completo domínio de suas razões e desejos, e que diante de várias opções, sempre escolhe com liberdade aquela que seu arbítrio lhe dá. Ele dá a liberdade de optar. Neste sentido, se acha livre para atender aos seus desejos, que brotam de sua mente e dos seus pensamentos. No entanto, a Bíblia diz que os homens são escravos de suas vontades. Pedro declara na sua segunda epístola, no capítulo 2, dos versículos 18 ao 22, porque falando coisas muito arrogantes. Olha, irmão, esse texto aqui de Pedro é grande, mas porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções, aqueles em que se estava afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Olha aí, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se tu está sendo vencido pelo diabo, Deus defenda, né, irmão? Aqui todo mundo é servo de Jesus, vai ser servo do diabo. Se está sendo vencido por Jesus, vai ser servo de Jesus. A palavra de Deus está aqui, é clara. Porquanto, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ó, irmãos, isso é duro, mas é verdadeiro. Eu posso dizer para vocês, porque, irmãos,
Se segure, entregue a vida de vocês, não se desviem, não se entregue às paixões. Quando estiverem fracos, reconheça suas fraquezas. Quando estiverem sendo tentados, reconheçam que estão sendo tentados e busquem força, e busquem ajuda em quem pode dar, em quem pode salvar vocês da tentação, do fogo do inferno, que é Jesus. Porque o homem por si só não tem força para negar o pecado. A nossa carne, já foi dito aqui 1 milhão de vezes nesse púlpito, que nossa carne é de terceira, que a nossa carne é contaminada, que nós somos escravos do pecado, e se a Ele nós nos deleitarmos, Ele vai ser Senhor de novo nas nossas vidas, e a nossa vida tem que estar entregue nas mãos de Jesus. Reconheçamos a todo instante que precisamos fazer isso. Portanto, irmão, nos acheguemos humildemente ao trono da graça, nos colocando à disposição do Senhor, pedindo e clamando por perdão, para que Ele nos atenda e não nos escape tão grande salvação. Essa, irmãos, é a mensagem que o Senhor traz para nós hoje, da nossa liberdade, que nós achávamos que tínhamos no mundo, né? E para o mundo é loucura, né? Enquanto para o mundo é loucura, para nós é palavra de salvação. É que nós deixamos aquela vida de servidão do pecado, e hoje nós estamos aqui um dia de domingo, podendo desfrutar da comunhão de Jesus, nos colocarmos na dependência dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é Tua, eu Te louvo e Te agradeço. Porque, irmãos, tudo passa, só a palavra de Deus permanece para sempre. Dizer para vocês que esse ano eu vou fazer 60 anos de idade, ó. Já estou com um bocado de tempo, irmão Ricardo, que eu aceitei Jesus, viu? Desde 1990, tive um bocado de queda, irmão, mas Deus um dia disse: menino, vem para cá, senão... E eu tive que ir e dizer assim: Senhor, me ajuda, que eu não tenho força para Te servir, eu não tenho condições, e o Senhor me deu essa condição, vem me dando. É por isso que se diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque, irmãos, ontem morreu um conhecido meu, um amigo de infância, cara, coronel da polícia, um menino bem de vida, tinha acabado de se aposentar, estava construindo uma casa aqui em Camusim, levando uma vida, pedalando, uma vida querendo curtir aquela, vamos dizer, a liberdade que a aposentadoria estava proporcionando a ele, com dinheiro, morando numa cidade tranquila, que é a cidade dele, mas afastado de Deus. Irmãos, a última vez que eu tive um contatozinho com ele foi no ano passado, mas isso, na Semana Santa, eu me encontrei com ele, e depois me encontrei com ele ali numa loja, e ele me convidou para ir na casa dele. Eu sei que eu não tive a oportunidade de ir lá. Quando eu soube, ele já estava acometido de um CA, que matou ele ontem, com 58 anos de idade. Então, só tem uma saída, é Jesus, porque isso aqui é só uma chuvinha, rápido. Pois, irmãos, o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu sei que só está a igreja aqui. A gente podia até fazer um apelo, né, irmão Ricardo? Mas se tem alguém querendo orar, oração para algum problema de saúde ou para alguma causa, né? Quando o irmão Ricardo vier, o irmão Ricardo ora aqui, né, irmão? Você faz oração, né? Aqui. E dizer, irmãos, que o Senhor é com vocês, e que o Espírito Santo de Deus trabalhou para que vocês estivessem aqui agora, e o céu está em festa, porque nós seguimos firmes, segurando nas mãos do Senhor. Um abraço a todos, que Deus abençoe.